Conhecimento é uma fonte onde é possível encontrar soluções para vários problemas da sociedade, não é verdade? E esse conhecimento, inclusive, pode tornar eficiente métodos alternativos de tratamentos para a saúde. É o caso, por exemplo, do self-healing, uma terapia que mostra a importância do movimento para a saúde do corpo. E é isso que a pesquisadora da UFSCar, Léa Soares, vai contar para a gente no De Cara com Feras, que começa agora. Olá, professora Léa. O que normalmente a gente vê sobre métodos alternativos de tratamento de saúde é que eles não são muitas vezes considerados como algo científico. Então minha pergunta é, onde existe ciência no método self-healing? Então, Milena, acho que essa pergunta é bem pertinente, né? Primeiro porque entra na discussão do que é ciência, né? Então, eu também, quando me interessei, fiz a formação por esse método, né? Eu também tinha essa preocupação, o quanto que teria esse casamento, essa aproximação entre essa forma de tratamento que se chama atualmente mais como medicina ou como terapia complementar e não alternativa, ela não é exclusiva ou ela não fica competindo com a forma mais tradicional, mais ocidental que a gente tem de tratamento, né? E a gente também buscou ter essa legitimidade científica, né, já que alguns trabalhos ainda estavam acontecendo nos anos 90 sobre a cientificidade desse método self-healing, né? Professora, então o que de fato seria o método self-healing? É o processo da pessoa conhecer a sua própria dimensão, né, então a sua capacidade, o seu limite, né? Então, nesse sentido, a pessoa também consegue perceber onde teve a sobrecarga ou o estresse e criar condições para evitar essa sobrecarga ou potencializar a sua capacidade. Quanto que a senhora passou a trabalhar com esses métodos? Início dos anos 90, né? A professora Beatriz foi a primeira a trazer o método e formar profissionais no Brasil. Ela era docente aqui da universidade e ela tem uma doença que é degenerativa, né? Que é distrofia muscular face escapulo-humeral, né? Ela começou a ter perda de movimento durante a fase dela do mestrado. Ela foi se tratar e pesquisar o método nos Estados Unidos, onde tem o centro de formação. E daí, quando ela voltou, ela trouxe o método e a universidade, foi a FAPESP, financiou a ida dela e a divulgação também, depois, posterior do método. A senhora usa esse método para a sua saúde? Olha, hoje todo mundo fala que eu sou calma, mas era muito ansiosa, né? Então, especialmente para a respiração, que é a base desse processo de conhecimento da consciência corporal, né? Eu uso bastante, né? Aquela história que as pessoas falam, tá nervoso, conta até 10, né? Não é só parar e contar, mas é respirar profundamente e ajudar a mente a entrar numa sintonia e o corpo a entrar numa sintonia sem ficar naquele momento do estresse, que você está com aquela ansiedade, aquela adrenalina e a sua respiração ofegante, né? Então, esse é um elemento que eu uso bastante, né? Então, o método self-healing seria um processo terapêutico? A gente fala que tem um processo educativo e um processo terapêutico, né? Se a gente for pensar mais em melhorar a capacidade das pessoas, é um processo educativo, né? Se você já está com algum processo, alguma doença, alguma perda, alguma incapacidade, e você cria mecanismos de superação, de melhoria, é um processo terapêutico. Então, dependendo do caso, tem mais um caráter ou outro caráter. A expressão self-healing significa autocura, certo? Correto. Mas como funciona essa autocura? Ou seja, o que ela é capaz de fazer o que para ajudar alguém? Bom, o nosso organismo está constantemente em mudança, né? A gente tem renovação dos cabelos, das unhas, todas as células do corpo, né? E o self-healing ajuda a pessoa a manter esse equilíbrio, né? Então, quando você usa o método self-healing para potencializar esse autocuidado, né? Que também é chamado de autocuidado, né? Ou esse processo de você perceber quando você cansou, então descansar, ou criar pausas, ou aumentar a sua capacidade respiratória, ou olhar mais a longa distância, não só olhar de perto. Muita gente procura o método até para melhorar a capacidade visual. O que é importante que a pessoa faça para que esse método self-healing ajude na saúde? Então, a pessoa prestar atenção em si própria, né?
Então, prestar atenção como é que está sendo o seu cotidiano e quais são os momentos de tensão ou de aflição, de nervosismo que você passa, né? Então, esse mecanismo de percepção e, ao mesmo tempo, de reprogramação mental. O método trabalha com esse lado que o Ocidente quase não usa muito, né? Mas o lado oriental, de que você tem a sua mente pode melhorar a sua condição corporal e fazer além da sua condição corporal. Né? Eles falam até que você está lidando com a sua dimensão espiritual, com a sua alma, não só com a sua capacidade cognitiva e intelectual. Né? Então, fazendo paralelo, vou pegar o caso, por exemplo, de doença reumática. Né? Então, é bastante comum a pessoa já de meia idade, que tem tendência a apresentar esse problema. Né? Daí a pessoa tem o processo inflamatório, tem a dor, tem a dificuldade do movimento, daí tem, na medicina tradicional, você vai ter os corticoides que são indicados, tem medicamentos que vão agir no local. Pode até passar pomada, compressa, fazer fisioterapia, alguns contrastes, enfim. Então, nessa linha de tratamento, você trabalha no sentido de reduzir os sintomas e minimizar a dor, o incômodo que a pessoa está tendo, né? Na nossa linha de conduta, né, nessa linha do self-healing, a pessoa vai também perceber que ela tem uma limitação, mas essa limitação é total. Qual que é a capacidade dela dentro da condição que ela está naquele momento? Né? Nesse sentido, a pessoa percebe que a limitação um pouco está mais dentro da cabeça dela, então tem um limite que não é claro, então ela tem que praticar para ver onde exatamente está o limite. A gente trabalha um movimento dentro daquele limite antes de chegar à dor, então ela aprende que tem estágio anterior à dor, que é a zona de conforto e desconforto, e ela vai fazer o trabalho sempre chegando perto dessa zona de conforto, mas tentando ultrapassar a zona. Então, primeiro ela reconhecer que tem um limite, depois ela trabalhar dentro da capacidade que ela tem e aos poucos ir ultrapassando esse limite. Aos poucos significa diariamente, várias vezes por semana. Professora, eu posso então tomar remédio e fazer os tratamentos com o self-healing? Claro, as coisas se casam, se articulam umas com as outras, né? Professora Leia, na sua opinião, após tanto tempo de trabalho, a senhora acredita que esse trabalho tenha reconhecimento pelos brasileiros? A gente tem uma nação muito grande, né? Então, o Self-Healing, por exemplo, ele agora já tem uma associação, já há mais de 10 anos. Tem a Associação Brasileira, que mantém um site. Eles também divulgam as pesquisas que estão sendo feitas. Tem profissionais formados em várias regiões do país, que antes estava só no eixo Rio-São Paulo. Então, está tendo uma difusão, vamos dizer, um reconhecimento, né, no mercado de trabalho particular, privado e no mercado, no serviço público também. O self-healing, ele tem uma idade para ser aplicado? Como que funciona? Ele depende de alguém que tem uma capacidade intelectual de aprendizado. Então, se é uma criança, é o cuidador, a mãe ou o pai que vão aprender para fazer pela criança, fazer com a criança. Seja massagem, seja movimentação, seja essa capacidade mental que você vai falando, vai conscientizando para a criança também. Ai, tá gostoso assim, experimenta, cada vez você vai estar melhor. Então você vai criando essa motivação e essa reprogramação mental. Se é uma pessoa adolescente, criança ou adulto ou idoso, pode ser feito contando com essa capacidade intelectual dela. Eu já trabalhei com pessoas que têm restrição mental, que não aprendem com facilidade. E daí você depende muito mais do cuidador para ser esse monitor do estresse, o monitor de quanto que está conseguindo ou não está conseguindo, né? Para poder a coisa funcionar bem. Professora, a senhora pode contar um caso que o self-healing foi fundamental para o tratamento de algum paciente? Bom, estou me lembrando de um professor que tinha uma doença que ele tem as crises que chegam a dar dor e ele ficava afastado do trabalho, né? E, na verdade, para ele, assim, o processo emocional acabava desencadeando o processo físico, né? Tem um monte de doença que a gente chama de psicossomática, né? Que não é porque tem esse nome que é menos ou mais difícil ou menos difícil do que as doenças mais físicas mesmo. Então, para ele aprender a perceber o momento que ele estava entrando em estafa mental ou estava entrando em sobrecarga emocional, foi fundamental para ele não ter novas crises, né? É claro que ele continuou tendo problemas, né? Não deu para resolver o problema bancário dele, não deu para resolver problemas com a mulher, ou com filhos, ou carga de idade. Essas coisas não estavam no nosso alcance, estavam dele tentar administrar.
Mas o nosso alcance estava assim, dele aprender a cuidar de si para lidar com os obstáculos fora, né? E nesse sentido foi fundamental ele aprender a ter esse controle emocional, respiratório, para que não gerasse esse desequilíbrio emocional, não gerasse uma sobrecarga física e não gerasse a crise como ele vivia periodicamente, né? Professora, já existiu algum caso em que o tratamento não deu certo, ele não funcionou com um determinado paciente, um determinado caso? Como que foi a experiência? Ou se teve a experiência? Então, a gente já teve essa experiência assim, né? Eu mesma, no início, estava super encantada, que tem mulher apaixonada, que acha que tudo vai dar certo, maravilhoso e tal, né? E depois você fala, bom, a vida real é um pouquinho diferente da imaginação da gente, né? Então, o método, como eu falei, ele funciona quando você tem alguém que tem uma capacidade intelectual ou tem um adulto, um cuidador que tem essa capacidade intelectual, para entender o que tem que fazer e fazer de acordo, né? Então, pessoas com essa restrição intelectual fica mais difícil aprender e conseguir praticar. Outra dificuldade, quando tem que praticar para doenças progressivas, assim, você tem que ser o tratamento diário. Então, você não vai pagar uma terapia ou vir todo dia para ter sessão, porque não tem serviço que, a menos que financeiramente a pessoa tenha retardado. Então, esse suporte familiar também é fundamental para quem precisa fazer a assistência diária. Quem não tem esse suporte do médico, não tem alguém que não trabalhe para cuidar ou alguém que dedica algumas horas ou meia hora, pelo menos, para fazer a massagem, para fazer o movimento em casos graves. Não vai progredir, porque a pessoa precisa ter esse cuidado diário, né? Então, quando não tem suporte social. Outras vezes a pessoa tem suporte social, a pessoa tem capacidade intelectual e não quer mudar. Eu já tive pacientes com alto poder aquisitivo e que, ele começava a não vir na sessão, a família, não, então faz em casa, você não precisa sair de casa. Daí o terapeuta ia lá, ele saía de casa para não receber o terapeuta em casa. Você pode até duvidar. Mas se eu bem para ele, por que ele recusa? Então, daí a gente descobre assim, tem pessoas que a doença é um meio de vida, assim, cria-se uma identidade em função de estar doente. E tem pessoas que ganham mais, a gente chama de ganhos secundários. Ganham mais, porque ele é o coitadinho, porque ele está doente, ele não pode, porque ele está doente. Então tem uma certa proteção assim, social, uma certa justificativa social para não fazer certas coisas, que a pessoa se acomoda nessa situação de ser doente. Esse método, self-healing, ele pode ser aplicado por uma pessoa só para ela pegar o livro e tentar passar as técnicas, ou ela precisa de uma pessoa estudada, uma pessoa mais profissional? O método pode ser praticado com a pessoa que chega até a informação e tenta incorporar os princípios nele próprio. Até bastante interessante, porque quando saiu o primeiro livro, né, que tinha outra carinha, mas o primeiro livro no Brasil, a Bia conheceu o método pelo livro, tentou praticar, depois entrou em contato com a autora e quis ir adiante, porque ela ia até um certo ponto, vamos dizer, né? Outras coisas ela não conseguia recuperar e ir adiante. Ela foi aprender e ser tratada pelo próprio Meir Schneider. E quando saiu o outro livro dele no Brasil, e aqui a universidade passou a ser referência para a divulgação do método, eu comecei a receber carta, e-mail, telefonema de gente do Brasil inteiro. Falava assim, olha, eu estou fazendo tais coisas, estou aprendendo isso, está funcionando, mas aqui não está funcionando. E daí a gente começou assim, por telefone, por e-mail, por carta, a dar orientações para a pessoa continuar praticando. O processo do aprendizado da pessoa, né, como é que se dá pelo método self-healing, e foi parte das teses da Jussara e meu de doutoramento, né. Foi editado aqui pela universidade em parceria com a UCITEC, né. É livro de bolso, baratinho, feito uma linguagem para o leigo, para a pessoa não profissional, não técnica, poder acompanhar e exercer. Então todo mundo tem um acesso, não é só, por exemplo, os alunos, tem um acesso livre para todo brasileiro que quiser adquirir. Isso, exato. E nas bibliotecas também, né? Você tem para retirada, né? O criador do método, Meir Schneider, tem esse livro que foi reeditado já, né? Ele tem o livro em mais de 20 idiomas, o livro do self-healing, né? E essa é a segunda versão do livro dele no Brasil, que conta a história de vários pacientes, em vários casos, e o processo dele de se tratar, porque ele nasceu cego, e de voltar a recuperar a visão. Esses dois volumes aqui, né, Manual de Autocura, são já o formato para pessoas que queiram praticar, ou profissionais, para fazerem consigo mesmo, para criar esse programa de tratamento, de autocuidado com outras pessoas.
tem capítulos, por exemplo, só da coluna, capítulos só sobre a visão, sobre muscular, mas tem para música, tem para corredores, tem para pessoas de escritório, né, que estão muito na frente do computador, mas sentadas e tal. Então tem dicas e para patologias também, né? Bom, professora, eu queria muito agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa e é bom também que o pessoal de casa ficou conhecendo um pouco mais desse tema, que para nós jovens era um pouco desconhecido, mas creio que agora tenha ficado mais claro, mais objetivo no assunto. Muito obrigado. Obrigada a vocês também por terem ido até aqui. Prazer. Até o próximo De Cara com Feras.